Amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um programa. E que programa? Certamente o será. Ele foi jogador, treinador, diretor e presidente dos clubes mais marcantes de Ipatinga e do Vale do Aço. Associação Atlética Cearia, extinta na gestão anterior da Uzi Minas, além de diretor e jogador do lendário time da Apoteose. A agremiação nascida do grupo de amigos da Uzi Minas e parceiras a partir das peladas do Clube Morro do Pilar, com a liderança inconteste e marcante do saudoso Dr. Rinaldo Campos Soares. Estamos dando um breve relato sobre um convidado para lá de especial deste programa, o Wellington Francisco Alves Cunha, engenheiro aposentado na Uzi Minas após 35 anos de serviço bem prestados, 30 deles somente no departamento da Cearia. Um cidadão valadarense que veio para Ipatinga e aqui se radicou e marcou a sua história, conforme iremos saber a partir de agora. O Wellington nasceu no dia 15 de maio de 1950, sendo filho de Lino Alves Filho, advogado renomado em Valadares e ex-jogador e dirigente e até presidente do Esporte Clube Democrata, dentre outras atividades extras, e de Dona Nilza Cunha Alves, sendo irmão de Wagner, de Tânia e de Betânia. O Wellington é casado com Ivelise Magalhães Cunha, com quem tem 3 filhos, Luciana, Ícaro e Larissa. É avô de Lucas, o garotão da primogênita Luciana. Já formado em Engenharia Mecânica no MIT, renomada Escola de Governador Valadares, veio para Ipatinga em janeiro de 1978 e para trabalhar na Uzi Minas. Foram, como disse, 35 anos de atuação eficaz dentro e fora da empresa. No futebol, jogou nas categorias de base do Esporte Clube Democrata até o profissional, este por 2 anos, até porque, além de filho de um ex-jogador e dirigente, morava exatamente na rua Oswaldo Cruz, bem em frente à entrada do estádio Mambudiabas. Depois, já como jogador amador, atuou no Vila Isa e também no Copi Vale, 2 potências do amador valadarense à época. Ao chegar em Ipatinga, foi logo absorvido pela Cearia, também no esporte, sendo jogador, eficientíssimo volante, por sinal, por 5 temporadas. Depois, teve a experiência como treinador, passou para tesoureiro, diretor de diversas pastas, até transformar-se no presidente da Associação Atlética Cearia, tendo como marco deste cargo de mandatário-mor a inauguração do ginásio coberto do clube. Em paralelo, pela amizade e afinidade com o então presidente da Uzi Minas e outros tantos amigos de Rinaldo, formou o time da Apoteose, que todos sabem era o time do Dr. Rinaldo, protagonista de memoráveis jogos aqui e fora do Vale do Aço. Foram quase 3 décadas, até que a dita nova gestão da empresa, presidida então por Marco Antônio Castelo Branco, veio perseguir também esse segmento e provocar o fim das suas atividades. Enfim, uma história e tanto de um homem de boa formação, de ótimo ciclo de amizades e principalmente de grandes exemplos dentro e fora das 4 linhas, cujos alguns importantes detalhes saberemos neste programa, que é feito exatamente para valorizar quem tem qualidades como as de Wellington Francisco Alves, o eterno Wellington da Cearia e da Apoteose. Wellington, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, já não era sem tempo. O Wellington, desde menino, já era bom de bola? Valdeci, eu que agradeço o convite, né? Viemos aqui para contar algumas histórias, né? Eu comecei no Democrata, né? Como se diz, morei em frente ao Campo Democrata, né? Meu pai sempre morou ali. E eu joguei no famoso Democratinha, né? Uhum. Comecei nas categorias de base, infantil, juvenil, né? E, quer dizer, tenho hoje, inclusive, colegas que estão em Ipatinga, né? Vieram para Uzi Minas, né? Que jogaram comigo, né? De vez em quando a gente relembra esses casos do Democratinha. Por exemplo? Valdemar Pena, que hoje é professor do Pitágoras, né? Ele é engenheiro, né? Trabalhou nos Uzi Minas há muitos anos. E, inclusive, esse final de semana eu tive a oportunidade de encontrar com ele no clube, jogamos um futebol junto, uma pelada junto. E a gente conta alguns casos daquela época, né? Dos treinadores nós tivemos no Democratinha, né? Que era o Tigné, do infantil, e o seu Jaime, no juvenil do Democrata. Isso, eram treinadores enérgicos ou paizão? Paizão, todos 2, paizão. Naquela época a turma era muito amiga, né, Valdeci? Amiga dos meninos, Tigné, quer dizer, a gente chamava ele quase que de tio, né? Tigné, né? E o seu Jaime era um paizão pra gente, né? Tratava todo mundo muito bem, gostava de todo mundo e todo mundo gostava muito dele. Tá, e o Wellington foi levado pela influência do pai, que o senhor Lino foi goleiro, dirigente, até presidente do Democrata. Obviamente foi pela influência do seu pai levado para o futebol. Mas você tinha em mente
de que seria, ou gostaria de ser, ou queria ser um jogador de futebol, ou sabia que aquilo ali era só uma passagem da sua vida, ou não tinha noção do que poderia vir a ser o futebol, o que você iria escolher para a frente? Não, nessa época eu não tinha noção de querer almejar alguma coisa no futebol, né? Porque a gente morava, quer dizer, eu morava em Valadares, estudava, né? Por influência do meu pai, como você disse, né? Sempre gostou de esporte, mexeu, me colocou no Democrata. E eu comecei a jogar nessa época, o futebol não era tão difundido, né? Quer dizer, isso foi em 63, 64, né? Que eu comecei a jogar nessa categoria de base, né? E fui jogando Democrata, fui jogando até que, quando eu tinha 19 anos, estava fazendo tiro de guerra, 1969, né? O Democrata criou um time profissional, né? Quase que o primeiro profissional na época, que o Democrata pegou alguns jogadores emprestados do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, naquela época, estava subindo Tostão, Zé Carlos, Raul, Disseu. Então, o Cruzeiro emprestou para o Democrata Valadares alguns jogadores, como Tonho, goleiro. Tonho, goleiro, foi reserva do Raul muitos anos. Isso. Marco Antônio, meio de campo, que o Tostão entrou no lugar dele. Exatamente. Né? O Antoninho, que era ponta de lança, Márcio Cardoso, ponta direita, né? E levou para o Democrata para criar o primeiro time profissional. E eu, nessa época, estava subindo do juvenil, né? O pessoal me puxou e eu comecei a ser reserva desse time. Tá? E durante o Campeonato Mineiro, inclusive, eu fiz muitos jogos, né? Inclusive um jogo desse no Mineirão, que nós tivemos em 69, né? Quando o Democrata chegou para jogar com o Cruzeiro no Mineirão, o Carmen Furlete, que era o diretor do Cruzeiro na época, que seria o diretor do Felício Brandi, né? Ele emprestava de graça, mas como o Cruzeiro até hoje não deixa jogar contra. Já naquela época tinha negócio de não poder jogar contra. Não podia jogar contra. Então nós chegamos no Mineirão. Castigo, né? E nós havíamos subido naquela época, né? Para acompanhar o profissional, né? Como amador, né? Nós tivemos a oportunidade de jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, né? O timão do Cruzeiro, né? E que, inclusive, perdemos de 1-0. Eles até fizeram 1-0 e tiraram o pé, né? Ainda bem, né? Porque senão não era complicado para a gente. Mas são casos que, até em 1969 também, houve um caso comigo, que o pessoal, meados de 69, o pessoal do Cruzeiro esteve lá em casa, me chamando para vir para o Cruzeiro. E eu estava fazendo tiro de guerra, tinha começado o tiro de guerra dia 27 de janeiro, porque já tinha 4, 5 meses que eu estava aí acordando 5 horas da manhã, assim, para ir para tiro de guerra. E como eu também estudava, ia perder quase com o ano letivo, meados do ano para ir para BH, né? Então foi conversado, falou, não, espera, eu estou fazendo tiro de guerra, final do ano eu posso ir, né? E não, eu quero agora. Né? Então não fui, né? Nessa época, nós participávamos muito dos jogos com o pessoal de Caratinga, de Teoflotone, né? E você conhece mesmo o Toninho Almeida, que foi treinador do Ipatinga, né? Eu joguei muito contra ele, até não tive com ele aqui, a oportunidade de a gente se encontrar, né? Que a gente era quase que adversário, né? Conhecia mais de nome. E o Cruzeiro, como eu não fui para BH, o Cruzeiro buscou o Toninho Almeida e levou. O Toninho Almeida ficou 10 anos no Cruzeiro. Aí eu correlacionei isso comigo, que eu fiquei para estudar. Era o reserva do Piazza, né? Eterno reserva do Piazza. Eu fiquei para estudar, priorizei os estudos, né? Não quis mexer com uma das coisas também que foi isso, né? Que eu conversei com meu pai. E o Toninho Almeida ficou mais ou menos 10 anos no Cruzeiro sem jogar no Cruzeiro. Como é que entra naquele time? Piazza, Zé Carlos, Natal, Disseu. Não tinha jeito. Tinha que ser acima deles, e era difícil de achar. Tostão, né? Então, eu me lembro que o Cruzeiro pegou o Toninho Almeida, um ano ele era reserva, outro ano emprestava para o Uberaba, outro ano voltava para o Cruzeiro, outro ano emprestava para... Então, são histórias que a gente olha assim, por exemplo, se eu tivesse ido, talvez eu não tinha estudado, né? Tinha perdido 10 anos de estudo, né? E para mim não seria então, bem complicado. Não existe nenhuma frustração de o Hélio ter seguido a carreira... De maneira nenhuma, porque eu me lembro antigamente o pessoal que nós julgamos sempre junto, né? Contra, né? Principalmente, né? Eu enfrentei o time do Cruzeiro, depois enfrentei o pessoal Atlético, com o Reinaldo, com o Cerezo, quer dizer, e o Cruzeiro veio depois com o Eduardo, com o Joãozinho. Então, todo esse pessoal, eu me lembro que na época que eles renovavam o contrato, o Piazza, por exemplo, ganhou um posto em Belo Horizonte, como luvas, era o posto do Piazza. O Tostão ganhou um carro e ganhou um apartamento. O salário do pessoal era baixo, né? Você vê que até hoje a turma aí luta com dificuldade, alguns estudaram, outros não. Os que não fizeram nada
têm dificuldade na vida, né? Porque não tiveram oportunidade de estudar, mexeram com futebol, e o futebol não remunerava antigamente. Da década de 80 para cá que a coisa começou a melhorar, Sim, que houve sim. uma certa globalização, Sim. esse intercâmbio de jogadores indo para a Europa, ou provavelmente para o Oriente Médio também, uma maior valorização e um processo de profissionalização, essa realidade, sim. né? Eu sempre gostei de futebol, sempre joguei futebol, mas ainda bem que eu tive a felicidade de priorizar os esportes. Você já começou, desde que foi para o Democrata, já era volante ou você já era mais atacante, foi puxado Não, para eu volante? comecei como volante, depois fui para meia ponta de lança, meio de campo, meio armador. Uhum. Tá? No Democrata eu quase que sempre joguei como meio armador, na época do profissional, né? Isso, mas depois no amador já veio mais para... Não. Eu vim jogar talvez de volante, mas depois aqui. já estava... Tá? Mas na época do Democrata mesmo, nós disputamos aí, né? Na década de 69, 70, 71, 72, na época junto com um profissional, né? Disputamos muitos campeonatos mineiros, Taça Minas Gerais, né? Eu disputava com meio armador, tá? Minha posição era meio armador. Depois veio o amador, né? Regional, ganhamos regional em 73 para o Democrata, 74 eu fui para o Vila Isa, né? O convite do Brito, que era da Coca-Cola lá, me levou para a Vila Isa. né? Me ajudou a pagar os estudos, né? Tem que... Esse detalhe que eu queria falar. Nada de... A transferência tinha que ter uma compensação. O útil é o agradável, né? Exato. Então a gente, né? O Democrata, na época, né? Santo de casa não faz milagre, né? O Democrata pagava alguns pessoal de fora, trazia o pessoal de Aflotone, de Carlos Chagas. Como diz no mundo da bola, aquela famosa barca, né? Barca, O pessoal estava lá, ganhava não sei o quê, morava, não sei o quê, ganhava salário. E nós da cidade não ganhávamos, só um bichinho, né? Para depois tomar uma cervejinha depois do jogo, né? Então, o cara me convidou, o Brito, vamos para a Vila Isa, eu pago sua escola. Eu estava fazendo engenharia. Oxe, no MIT, hein? Ajudava, Aí joguei um ano e pouco, no outro ano o Democrata me chamou e eu falei, tem essa condição, eu volto se vocês pagarem minha escola. Então, resolveram pagar e tal, aí me ajudou muito. Você vê que o esporte, o futebol me ajudou, né? Diretamente. Inquestionavelmente. Ajudou, né? Inquestionavelmente. Como não foi só eu, ajudou muita gente. Né? Eu acho que, né? Então, eu acho que o futebol, né, como eu priorizei os estudos, mas me ajudou muito também. O importante do futebol é exatamente essa inserção, né? Sim. Em todos os sentidos. Todos os sentidos, é isso mesmo. Sobre as outras etapas da carreira e da vida, né, de Wellington, a vinda para Ipatinga, para o Vale do Aço, a gente vai saber. E alguns detalhes importantes no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Até já. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Parabéns, TV Cultura, pelos seus 24 anos. Parabéns, TV Cultura! Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola nesse segundo episódio do quadro com Wellington Francisco Alves Cunha, o eterno Wellington da Cearia, também o Wellington da Apoteose, né? Um dos diletos amigos do Dr. Rinaldo Campos Soares, uma lenda, um marco na história da Uzi Minas e
de Ipatinga, por que não dizer do Vale do Aço como um todo. Ayrton, você veio para Ipatinga em 1978. Houve um processo de seleção, obviamente, na Uzi Minas, passou pelo processo de seleção. Já teve uma ajudinha da bola aí, porque a Cearia já existia. Qual foi a influência da bola para o Ayrton, o engenheiro Ayrton, competente engenheiro, diga-se, para ser admitido nos quadros da Uzi Minas? Eu me formei em 77 de engenharia em Valadares e começou a luta, né? Correr atrás de emprego, né? Então saí fazendo teste, fiz aqui, fiz na Vale do Rio Doce, fui em Cubatão, fiz na Cozipa na época, né? E por sorte minha, eu fiquei sabendo que tinha uma vaga na Cearia aqui, na Uzi Minas, né? E fiz alguns contatos, porque eu tinha muita gente conhecida aqui em Ipatinga, né? Na época, muita gente que inclusive saiu da escola. E, como você diz, ajudou, né? Por ter jogado bola, em igualdade de condições, né? O pessoal falou, igualdade de condições, eu vou chamar o Ayrton que pratica esporte e joga futebol, né? Principalmente porque a Cearia já existia, já disputava campeonato amador em Ipatinga, né? Então, acho que uniu o útil ao agradável, né? Então, que eu vim trabalhar, né? E praticar esporte que eu gostava tanto. Dentro do processo de seleção e admissão, foi rapidinho? Não, rápido. Você vê que eu me formei em outubro de 77 e entrei na Cearia dia 26 de janeiro de 78. Fichei nos Minas. Muito rápido. Rápido. E começou a jogar na Cearia quando? Já. Tanto que... O campeonato, porque... o Ipatinguense 78 você já deve ter jogado. Quando eu entrei, sim, mas quando eu entrei aqui na época já estava... Os Minas chegaram à Olimpíada interna muito grande, né? Notável. Muito concorrida, né? Uhum. Então, já estava começando as Olimpíadas, né? Então, já comecei a jogar. E, coincidentemente, né, eu ainda estava, quando eu vim para cá, ainda estava, né, que eu não citei no quadro anterior, eu joguei um período no Copivari, em Valadares, né? E nós estávamos disputando o final do regional em Valadares, pelo Copivari. Né? E tinha os jogos finais em fevereiro, final de fevereiro de 78. Então, eu tinha jogo aqui na parte da manhã, pela Cearia, na Olimpíada da Uzi Minas, e o pessoal me buscava aqui, que eu ia à tarde jogar pelo Copivale, uma final. Tanto que fomos em Conselheiro Pena jogar contra o Santos, a final, e depois em Nacional de Resplendor. Aí ganhamos o regional desse ano, terminou início de 78, que é o regional de 77. Aí não houve, me deu um cartão de visita pro Ayrton, né? O engenheiro, o Ayrton era bom de bola. Estava próximo de completar 28 anos. 28 anos, isso mesmo, próximo de 28. Numa maturidade. Isso, experiência já boa de futebol. E também da vida, já um jeito de 28 anos, formado em engenharia, bem maduro também. Você me recorda, o primeiro ano que você jogou na Cearia, quem que era o treinador, os contemporâneos, os jogadores? João de Brito. Sou João de Brito. Pegou logo o João de Brito. Pegou logo o João de Brito. A bravura toda. João de Brito, a bravura toda. João de Brito foi treinador da Cearia, foi treinador da seleção 12 Minas, né? Que nós jogamos fora depois das Olimpíadas da Operária Global, né? Depois o João de Brito. E na época aí estava aí a turma que você conhece bem aí, mexendo com o esporte na Cearia, né? Era o Silvestre, né? Zequinha, Zé Andrade, os diretores, Marcelo Navarro, Silvestre, Zequinha. E quando eu entrei aqui, a Cearia ainda não tinha um campo definido para jogar, né? Então, acho que nós não tinha aquele clube ainda, que os Minas depois cedeu, né, para fazer o clube da Cearia. Eu me lembro que nós íamos jogar aqui contra o Palmeiras, contra os times aqui de Patinga, né? E nós trocávamos de roupa, o pessoal levava o material no carro, né? E tirava, nós trocávamos na beirada do campo. E nós não tinha. E os jogos como mandantes? Só jogavam como visitantes e como mandantes? Não, mandante. Era Vila Não, acho que nós jogávamos, nós jogávamos ali no Cariru? No Cariru. No campo do Cariru. Cariru. Ali onde é a Sanque hoje, ali do lado do ginásio ali, né? Exatamente. Jogava ali. Tá? Então, naquela época, né, o Campeonato de Ipatinga era muito concorrido, né? Como eu vi na época de Valadares, que o campeonato era muito bom, né? O campeonato era muito concorrido. Aqui também, né? Tinha grandes times, o campeonato era muito bom. O Zipa, grande adversário de Cearia, Jabaquara. Eterna disputa de Jabaquara, né? Jabaquara também. Nós ganhamos Jabaquara no campeonato, perdemos outro Jabaquara. Joguei muito contra ele. Aquele campeonato que perdeu lá no campo do Jabaquara, né? O gol do Luiz Carlos Miranda no final. Gol do Luiz Carlos Miranda. Na prorrogação. Na prorrogação. Interessante que... Eu costumo dizer, porque eu falo para o Luiz Carlos, dos amigos que eu tenho diretamente. O gol que eu sempre, às vezes, acontece de ser campeão com um caneludo fazendo um gol. Ele era um caneludo. Naquela final, o primeiro jogo foi no campo da Cearia, né?
E estava 1-0 o Jabaquara, teve um pênalti a nosso favor, eu perdi o pênalti, tem na trave. Puxa. Aí, a segunda partida no campo de Jabaquara. Chegou lá, pênalti a nosso favor. Eu falei, quem bate sou eu, né? Vou bater. Bati 1-0, ganhamos o jogo de 1-0. Aí fomos para prorrogação, perdemos de 1-0, gol do Luiz Carlos. Finalzinho do jogo, ele entrou. Agora estava nesse jogo. Bateram um córner, ele entrou na confusão e fez a confusão, um bolo na área. Você vê, né? Perdemos um campeonato com o gol do Luiz Carlos. Como é que foi a transição do Ayrton para... Depois você teve uma passagem como treinador. Aí você chegou, como é que você quis parar de jogar? As pernas não aguentavam? Ou conciliar a atividade da empresa? Como é que é? E a gente, por exemplo, eu casei em 79, né? Depois vinham os filhos, né? A Luciana 80, o Ícaro 83, a Larissa 86. Né? E as próprias atividades da Uzi Minas do dia a dia, né? Que eu trabalhei no departamento da Cearia, como todo mundo que conhece bem a usina sabe o que é essa área de manutenção, né? Área muito pesada, né? E a gente vai, automaticamente, você vai diminuindo o ritmo, né? Quer dizer, eu já estava aqui, basicamente, quase com uns 34, 35 anos, eu resolvi parar e comecei só no veterano. Né? Eu vou brincar no veterano, no sábado aqui, tranquilo, né? Já jogava a nossa peladinha no Morro do Pilato, só site, né? Aí onde o pessoal, um período curto lá, houve uma transição lá de treinador, faltou gente, o pessoal começou a pressionar, treinador, não queria, escorreguei aqui, não teve jeito, né? Então foi um ano treinador, quase que um ano treinador da Cearia, né? Que experiência. Tapando o buraco. Mas como é que foi essa experiência de treinador? Cheio de corneta atrás, o Zequinha atrás, o Zé Silvestre, Marcelo lá, vai querendo descarar time. Tem que ver vocês pra cá, cara. Mas isso acontece na vida. Lógico. Ali sempre foi assim. Uma experiência boa, né? Experiência boa. Que eu conto, que eu brinco com o pessoal, é o seguinte, que eu fui jogador, quase que faltou ser roupeiro, né? Preparador físico, fui treinador, né? Como você citou aí no início. Fui tesoureiro, depois fui ser presidente da Cearia. E qual dessas atividades foi a mais prazerosa? Ou houve diferença ou todas iguais? Como jogador, né? Acho que é muita amizade que a gente faz, né? Conhece muita gente, né? O círculo. Futebol te leva muita amizade, né? Você conhece muita gente, né? Um verdadeiro abre portas mesmo, né? Isso. A inserção é um verdadeiro abre. Isso. Então, abrem-se muitas portas. Apesar de que na presidência da Cearia é muita experiência que nós pegamos também, né? Experiência boa, né? E esse contato com muita gente. Eu visitei muito, por exemplo, o pessoal do Minas, através da Uzi Minas. Né? O Zé Celso era o presidente da Uzipa na época. Passos, né? Eu estive fazendo visitas em clubes em Belo Horizonte para a gente ver, né? Gestão de clubes e tal, visitando Minas Tênis Clube, né? Através da Uzi Minas abriu as portas para a gente, né? E, quer dizer, a gente pega uma experiência grande, né? Uma experiência de vida muito grande, né? Esportiva. E com relação aí nesse inteirinho, em paralelo, estava surgindo o time da Apoteose. Era o time do Rinaldo e dos amigos do Rinaldo, né? Mas ainda bem que você era dos amigos, mas o Rinaldo também era dentro das muitas astúcias dele, e ele juntava os amigos bons de bola também. A Apoteose é o seguinte... Não gostava de gente ruim de bola também, não. A história da Apoteose... E era torcedor da Cearia, assumido. Ou eu estou... Não, Conta a lenda que era torcedor da Cearia. Não, o professor, ele é político, torcia para todo mundo, né? Muito, para a Cearia, para o Zipa, né? Mas ele era os Minas, né? Certa feita, encostar na parede. Gostava muito da turma da Cearia. A história da Apoteose, nós começamos em 1982. O Morro do Pilar sempre teve torneios internos, como todo clube tem, né? Então, em 1982, nós formamos um time, né? Do primeiro time da Apoteose que teve, né? Não chamava-se Apoteose, era um torneio interno, né? Eu, do Dr. Rinaldo, de Gamaia, que você conhece, né? O saudoso nosso, nos deixou poucos dias, o Paulo Goiaba. Foi o primeiro goleiro da Apoteose. Né? O Hélio Pinto, você conhece, advogado. O advogado, doutor Hélio Pinto. Foi o nosso lateral esquerdo. Zé Maria Rua. O argentino. Né? O Vacarelli trabalhou nos Minas. Então, esse foi o primeiro time da Apoteose. Né? Torneio interno. Torneio interno. Quem que inventou o nome da Torneio interno. Então, 82. Chegou mais ou menos em 1984. Eu sei dessa história, que nós passamos isso tudo para o doutor Rinaldo, né? Essa história toda. Então, em 1984, falou, nós estamos aqui já julgando, e nós começamos a fazer jogos fora, confraternização com clubes, né? O que nós fazíamos? Nós tínhamos o nosso time desse torneio interno, e quando a gente jogava fora, pegava a seleção do clube.
Tá? Então sempre foi assim. Já não é? A Apoteose sempre foi assim. Quer dizer, só seleção de só associados, né? Associados. Então em 84, nós precisamos de arrumar um nome fantasia para esse nosso time. Como é que vamos fazer? Aí começamos. Pilar não dá? Vamos... Então foi justamente na época que o pessoal tinha inaugurado o Apoteose do Sambódromo no Rio de Janeiro. Ah, Apoteose. Apoteose, por causa da Apoteose. Não, porque o nome aí tal, até não sei se me parece foi Moratti, aqui no clube lá, muito brincando, não, vamos colocar o nome de Apoteose. Aí colou, né? Então foi um nome fantasia, começamos com a Apoteose por causa do Sambódromo do Rio de Janeiro. Tornou-se uma fantasia, uma grande realidade. Realidade, né? E foram muitos anos, muitas passagens importantes, interessantes. E dentre as passagens interessantes, você só tinha um árbitro, o mesmo árbitro, né, o Evaristo, né? Vida inteira, né? Nós juízes de embaixada, né? Por que seria isso? Na hora da dificuldade, na dúvida... Na dúvida, bola nossa, né? Evaristo... Era assim mesmo? Não. Ué, mas é... É um pouco de exagero, né, Valdez? É um pouco de exagero. Mas a gente brinca muito com ele que o pessoal tem alguns casos Tem um Evaristo, tem até um caso com o Rogério, não sei se você lembra do Rogério, que foi juiz aqui em Patinga. Sim. Né? O Rogério Grandão, trabalhou nos Minas, né? Na época de torneio interno lá, tanto o Evaristo como o Rogério, o pessoal brincou com ele, na época teve um lance com o Evaristo, um jogo depois com o Rogério, teve um lance daquele torneio interno, Sim. Uma pressão muito grande, todo mundo queria ganhar da gente e tal, e nós ganhamos um jogo muito difícil, pênalti contra a gente. O Goiaba saiu numa bola e travou o pé do cara, não sei o quê. O Rogério chegou e colocou na marca. Pênalti. Aí o doutor Reinaldo, não, mas não foi nada. Não, eu estou marcando aqui para lá. Estou marcando aqui, nesse local, mas foi para o outro lado. Para lá. Porque depois que o Reinaldo chegou e reclamou, né? A gente tem caso do Evaristo que o pessoal, todo mundo brincava, que era juiz de embaixada, quer dizer, onde nós íamos, era o primeiro a ser convocado, era o Evaristo, né? Era o Evaristo. Era um amigo nosso, trabalhou cedo nos Minas, né? E teve um caso também do Evaristo, que eu me lembro que o Nelinho, quer dizer, na festa da Apoteose, né, que depois vou contar alguns casos das festas, teve um jogo aqui contra o pessoal da Seleção Mineira. Sim. Então o Nelinho estava jogando esse jogo, então teve um lateral, uma bola dividida lá, um jogo duro também, a bola lateral, e o pessoal foi pegar a bola para bater o lateral da Seleção Mineira, o Evaristo, não, o lateral é do time adversário. Aí o Nelinho virou pro companheiro e falou, rapaz, você está achando que nós vamos ganhar com um lateral aqui com esse juiz? Não vamos ganhar nenhuma. Eu já sabia da fama da já se deu pro vencido, conformado, né? Isso. Qual outra história? Se você tem outras histórias da festa da Apoteose. Não, nós começamos, nós começamos a Apoteose, com o nome de Apoteose em 84, e a partir de 97, né, o Reinaldo chegou e falou assim, gente, nós estamos tantos anos jogando junto, confraternizando, vão em todos os clubes de Patinga, já fomos jogar em Vitória com o pessoal da Minas de Vitória e tal. Vamos criar uma festa, uma comemoração. A festa da Apoteose. Então, em 1997... A apoteótica festa da Apoteose. Então, em 1997 foi a primeira festa da Apoteose, comemorando 15 anos da Apoteose. Que nós tínhamos começado em 82, né? Então, foi a primeira festa. E fizemos, quer dizer, cada ano, começamos a nossa festa pequena, com 200, 300 pessoas, e chegou no que chegou. Chegamos a fazer festa para 3 mil pessoas. Era o evento mais concorrido da cidade naquele fim de semana. Né? Fim de semana é uma festa que nas últimas festas, que nós ficamos 6 meses planejando a festa. Né? Era uma festa que nós tínhamos participação de muitas empresas, dos associados do clube, que todos contribuíam para entrar, tinha que comprar. E... por determinação do Dr. Reinaldo, nós tínhamos que convidar todos os clubes, eram convidados nossos, a imprensa e todas as autoridades de Patinga. Tá? Então, a gente não abria mão disso, né? É festa que nós tínhamos aí 500 convidados numa festa de 3 mil pessoas. Você vê o tamanho da festa. Agora sempre pode falar. O Reinaldo era bom de bola mesmo? O Reinaldo jogava porque era dono do time? Ou jogava pelo cargo? Ou era tudo isso, tudo junto? Agora você me apertou. Pode falar. Mas o Reinaldo... A memória dele era sempre preservada. Amigo nosso. Eu me lembro disso, quando eu jogava já no amador aqui, ele já participava de alguns jogos de futebol de campo, de veterano, e ele já gostava, né? E nós ficamos participando mesmo diretamente no clube, através da Apoteose, né? Ele jogava bem, quer dizer, então a gente corria para ele, corria, bem mais velho, né? Tanto que Reinaldo, ele morreu com
73 anos. 72 para 73. Isso. Então, quer dizer, mas ele jogava bem, né? Sempre jogou, sempre gostou muito de esporte. Né? Dizem que ele jogou em Divinópolis, né? Lá na terra dele, né? Terra natal. E era bom de bola e também jogava pelo cargo também. Não, era um líder nato, né? Líder nato, sempre foi. Aquela famosa pessoa que nasceu com perfil de Você vê que líder, o Reinaldo foi um profissional, que ele começou na Uzi Minas como quase que estagiário e foi presidente da empresa. Né? Foi um engenheiro estagiário, né? Começou na Cearia, inclusive, na empreiteira lá, e foi o que foi na empresa. Né? Foi 18 anos presidente da inquestionavelmente. É. Essa relação muito boa com os japoneses, esse network com a própria comunidade, era um sujeito acima da média. E existem na sociedade, em todos os segmentos. Isso. E falando ainda sobre a festa, você vê que em 2008 foi a última festa que nós fizemos. Né? 2008. E tem até um caso que eu conto de vez em quando o pessoal, que parece que ele nos chamou em Belo Horizonte por causa da despedida dele. Que foi em agosto... Não, 2007 foi a última festa. Em agosto de 2008, ele nos chamou para fazer um jogo no Minas, em Belo Horizonte. E eu já estava fora, né? Já tinha 1 ano, 2 anos que eu estava fora daqui, não estava nem voltando aqui mais, né? Viajando. E nós fizemos um jogo no Minas Country, lá no Taquaril, lá em cima, né? Taquaril, lá no Taquaril. Uma das unidades do Minas Tênis. Fizemos um jogo em agosto, em setembro ele fez a viagem com a esposa dele, em outubro ele já adoeceu. E morreu em abril do próximo ano. Você vê que realmente faz quase um jogo de despedida da gente. Né? Mas ele jogou, né? Jogou, foi um jogo, nós chegamos até tarde, que saímos daqui de manhã, sábado de manhã, Ganharam chegamos meio-dia. O jogo de despedida do Reinaldo ganhou? Acho que o jogo nós perdemos. Foi muito pouca gente no dia, porque foi um jogo quase de surpresa, sabe? Não. Tinha muita gente nós viajando. Aí pode dizer que o time estava furado. Está furado, está desfalcado. Sobre essas outras passagens da apoteose, da própria vida, né, do Ayrton Francisco como dirigente, como jogador e outras, a gente vai saber no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos em breve. Até já. Gostaríamos de agradecer à TV Cultura de estar prestigiando o nosso trabalho pelos 24 anos de história na nossa região, fazendo reportagens sérias, criativas e interessantes. Parabéns, TV Cultura. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Histórias da Bola. E como passa rápido, né? Quando tem história boa, de gente boa para contar, o programa voa. Mas é isso mesmo. A oportunidade é para fazer um arrazoado da vida, como de um nosso personagem dos mais ilustres desse programa, o Ayrton Francisco Pereira Alves. Alves Cunha. Alves Cunha, né? O eterno Ayrton da Cearia. Yes. Ô Ayrton, ser engenheiro e dirigente, jogador, há uma similaridade com essas atividades, ou a responsabilidade que você tinha como engenheiro na Cearia, na Uzi Minas, ou divergem muitas atividades? Não, tem muita coisa em comum. Né? Acho que na área profissional, né, nós trabalhamos na Uzi Minas, quer dizer, eu trabalhei 35 anos, 30 na área de Cearia, né? Uhum. A maioria do tempo dela como gerente, né? Isso nos ajudou muito, inclusive, a gente mexer na área quase que profissional aqui fora, na área do esporte, né? Quer dizer, nos ajudou muito em termos de relacionamento humano, né? Onde
é o primordial em termos de, tanto na empresa, né, você lidar com os funcionários, né, como aqui fora, ser como dirigente ou jogador, na lidar no campo de futebol, né, com os adversários, ou como dirigente na área desportiva, relacionando com dirigente de liga, dirigente de clubes, diretores de clubes, né? Então isso é quase que uma coisa em comum. Nos ajudou muito, né, nessa área, né? Essa área profissional, né? E é onde nós aprendemos muito, né? E colocamos em prática o resto da vida, né? Eu fui dirigente, eu fui diretor no Morro do Pilar há 16 anos de esporte. Também. 16 anos. É onde eu mexi nessa área de apoteose e eu relacionava com eu que fazia todos os contatos, né, com os clubes, né? Nós tivemos muito relacionamento com o pessoal da Usiminas de Vitória, da Usiminas de Cubatão, né? Usiminas BH. Tudo eu que fazia esse contato de viagens e recebia o pessoal e nós íamos lá, né? Então fazia as contas com todos os clubes da região, né? Por falar em clubes da região, aquela eterna disputa da Cearia com o Zipa, como é que era, na sua vivência, aquela ferrenha disputa de bastidores e também de beira de campo com a Zipa? Como é que era? Isso era transferido para dentro da usina também? Ou havia como separar? Como é que era esse choque constante? Era difícil separar, apesar de que porque o pessoal da Cearia, o pessoal da Uzipa era quase o pessoal da manutenção central da Usiminas, que é o Aloysio, DG, Luiz, Josué, né? E todo o pessoal dele, o staff dele. Uhum. E o pessoal da Cearia era todo o pessoal do departamento da Cearia com os staffs. Então, na área profissional, você não podia levar isso, né, para fora a área esportiva. Mas havia aquele ranço, né, a vida inteira, né? Eu que vim depois, quer dizer, nós já fomos aprendendo isso, né? Uhum. E acho que hoje... Nas reuniões internas, que obviamente, os encontros internos, obviamente, das chefias, dos responsáveis, como é que era? Dava espetadazinha nos rivais, assim, dos bastidores, lá das reuniões, dos encontros de trabalho? É porque a manutenção central, quase que quem relacionava muito, tinha muito contato com a manutenção, era o pessoal muito da manutenção da Cearia. No meu caso, né? O Silvestre e o Silvestre, o Zé Andrade do refratário, que tinha muito contato com o pessoal. Então, realmente era difícil. O negócio era fácil, não. E você vê que fora do campo, tristeza. Né? Não tinha jeito, mas gente, não pode, como é que... Não tem jeito de se conversar e era da mesma empresa, né? 2 times da mesma empresa. Não que a empresa ajudava, né? Mas eram pessoal, os profissionais da mesma empresa. Não tinha jeito. É uma lenda, né? É uma lenda que já foi criando aquela rixa. E tanto mas contribuiu para o crescimento em todos os sentidos de ambas as partes. Tranquilo, com certeza. Né? Acho que o pessoal amadureceu muito ao longo do tempo. Amadureceu muito, né? Acho que o pessoal brigava muito, mas aprendeu. Apanhou muito para aprender, né? É porque um ano você ganhava da Uzipa, do outro apanhava. Ou dois. Hoje às vezes, mas era difícil. Você vê que é raro o jogo da Cearia e Uzipa que não tinha briga. Exatamente. Né? Começava fora do campo e terminava lá dentro. Porque às vezes o Josué entrava, catimbava, o Silvestre entrava de um lado, o Zé Andrade, aí o estupim estourava lá dentro do campo. Né? Não tinha jeito. Não tinha jeito. Jogadores pilhados, né? Pilhados, Então é fácil, não. Você, dentro do alto da sua maturidade, da sua experiência também esportiva e profissional, o que é que ensina mais? A vitória ou a derrota, ou cada qual com sua diferença? Os dois não ensinam muito, né? A vitória é muito bom, agora a derrota você aprende muita coisa com a derrota, né? Com certeza, né? Você tem que saber perder para você aprender, dar a volta por cima. Qual que no esporte, de todas, no futsal também que você competiu, as Olimpíadas internas, jogador, treinador, dirigente da Cearia, qual é a derrota que mais te marcou e qual foi a vitória que mais te embeveceu? Não, eu não tive assim, vitória, toda derrota minha foi um aprendizado. Né? Eu citei um exemplo aqui de que nós perdemos um campeonato onde eu quase que... Né,
A princípio, que é para você perder um pênalti e tal, mas no outro jogo eu falei, eu tenho que assumir a responsabilidade e bater o pênalti. Então, com toda derrota que a gente tem na vida, tanto na área profissional, né? Na área profissional você tem, ponto bate, né? Todos nós temos em qualquer ramo da atividade, né? Então a gente aprende muito. E a vitória que te deu, que deixou marca? Tem sempre uma vitória que você pode... A gente tem aquela, no íntimo, conta uma certa vantagem para a gente mesmo. Acho que a minha vitória maior, Valdeci, é na área profissional, que eu fui bem sucedido, graças a Deus, né? Na área familiar, a esposa, os 3 filhos e o neto agora, né? E se o seu neto Lucas jogar a bola? Ô, rapaz, eu acho que vai jogar, já tá dando um chutinho lá, viu? O cara puxou lá, vovô? Eu acho que... Vamos ver, né? Vamos torcer, né? Então, eu acho que... Mas se ele jogar a bola, você irá incentivá-lo? Ah, com certeza, com certeza. Apesar de que ele mora em Juiz de Fora, né? Mora Sim. longe, né? Mas é... E hoje eu não sei, né, Valdeci? A meninada de hoje é mais difícil, né? A gente vê aí, a turma hoje... Estão perdendo pro teclado, né? Mas muito, né? Então, não tem jeito, a gente não tem certeza. Agora, o que der, deu, né? Fazer o quê, né? Acho que a vida vai ser... Você é daqueles que acha que tem de ser, será, não, eu acho que... Conforme foi mais ou menos a sua trajetória? Ele vai depender muito do direcionamento dos pais deles, né? Acho que... Tanto meu genro também jogou bola aqui, mas é pelada, né? Morou aqui muitos anos, hoje a família dele está em Juiz de Fora, né? Mas eu acho que a vida é essa, acho que já encaminha, né, para o lado certo, né? Quais os grandes jogadores que você viu atuar no seu tempo de Aciaria, como jogador e como dirigente? Pode ser do outro. Olha, até do aniversário, o Zipo pode falar. Você sabe, não, agora pode falar dele, não tem problema não. Você vê que nós tivemos grandes dirigentes aqui. Vamos começar pelos dirigentes, né? Do pessoal da Aciaria, Silvestre, Marcelo, Zequinha. Teve o Aloysio, o Josué no Zipa, o Drauzio no... Drauzio Rodrigues. Drauzio no Jabaquara, né? Tem alguns outros. Teve o dirigente aqui da Liga, que eu me lembro, na minha época aqui. Sua época do Zé do Povo. Zé do Povo, o pessoal gostava muito dele. João Elias. João Elias, isso. Jogadores, quer dizer, eu joguei muito com Marcelo, Basílio, Oswaldo, Zé Maria. Quem pegava mais no seu pé para você marcar, voltar e ajudar? Não, a turma me respeitava. Respeitava a calvície? Já respeitava a calvície na época? Ainda tinha um pouquinho de cabelo. Eu era o capitão do time, acho que a turma me respeitava um pouquinho. Mas não levava dura, não? Não, mas dura todo mundo dava, né? Todo mundo dava e tomava. Né? Por exemplo, o Basílio... Isso, eu queria chegar nele. Você conhece a peça, né? Basílio chegava, aquele jeito dele, até hoje assim, né? Muito amigo meu, né? Basílio, mas... E dos adversários? Kleber, joguei contra o Kleber, né? Foi um dos grandes jogadores. Isso. De Patinga. O Helder na Uzipa, né? Cléuder. Já teve uma turma depois na Uzipa, eu já estava parando. Mas os mais chatos para jogar contra? Rapaz, agora você me apertou, viu? Porque foi muita gente que joguei. O próprio Kleber, eu já vou dar uma dica. Não, Kleber sim, Kleber... eu peguei o Kleber que chegou aqui novo, né? Na época ele estava chegando na Zipa, né? Voando, né? Então ele... À medida que foi passando o tempo, foi uma experiência, foi ficando mais ranzinza, né? Porque o cara começou a chegar mais na gente, né? Aí o Tom Jones, pô, o Tom Jones é pesado. Não, cara, fácil não, né? Jogo duro, literalmente, né? Literalmente, é gente muito boa, né? Aí, fora de campo... Acima da média. Com certeza, né? Mas o futebol, contextualizando o futebol na vida do Wellington, se não fosse futebol, ou se fosse futebol... O futebol... O esporte de uma maneira. O esporte em geral, né? Eu citei aqui, eu joguei no Democrata, como amador profissional, né? Depois joguei no Vila Isa. Joguei no Capivale. Disputei campeonatos mineiros pelo Figueira, pelo Presbiteriano em Valadares. Campeonato de futsal. Era futebol de salão. Futebol de salão, né? Disputei a Olimpíada Universitária Global de Futebol de Salão e futebol de campo. É mais difícil futsal ou futebol de campo? Abrindo um parênteses. Ou society? Você todos os três. Society, campo e salão. Qual é mais difícil? Futebol de salão era mais difícil. Mas, apesar de que não era essa sufoco que é hoje, essa marcação, essa correria, né? Era mais cadenciado. Tanto que eu fiz aqui na Ceará, aqui em Patinga, nessa Olimpíada Alzina, fizemos uma final com o DT, que era o Serginho, né? O pessoal do Cabral. O transporte, né? Cabral, goleiro, Serginho.
Então, quer dizer, futebol de salão, você ganhava o jogo de 1-0. Você fazia um gol, ficava lá atrás, trazendo bola pro goleiro. Assim, hoje não existe isso. Não pode. Mas... Né? Então, futebol de salão era mais fácil você jogar. Né? Mas eu estava dando exemplo. Acho que todo esse me envolvimento no esporte, depois eu vim aqui para Ipatinga, né? Fiquei na Cearia, amador, fui dirigente, fiquei em veteranos. Depois veio a Apoteose, né? A Futebol Society, né? Futebol me abriu muitas portas, me ajudou muito na vida, né? Relacionamento, né? Como eu citei, correlacionei a área profissional aqui com o esporte, quer dizer, a minha área profissional veio depois, mas aprendi muito, né? E depois, pela própria área profissional, eu pude isso levar para o esporte também, né? Essa parte de gestão, muita coisa que eu aprendi com a empresa, né? No dia a dia da empresa, né? Gerenciando o pessoal, relacionamento com o pessoal, com gerências, tanto com a parte superior, com a parte de baixa, a parte de supervisão e os operadores, né? A gente aprende muito e procura levar isso no dia a dia do seu relacionamento, né? Na sociedade em geral. O Wellington, se pudesse falar do esporte na vida dele, ou de uma maneira geral, resumiria em alguma mensagem, alguma frase, ou alguma frase de alguém, de alguma pessoa que te inspirou também no esporte? A gente tem aí algumas frases, né, que o Dr. Rinaldo deixou isso pra gente, né? Eu acho que ele deixou uma frase que a gente de vez em quando cita alguns exemplos, né? Por exemplo, ele tem uma frase que a gente gosta muito de falar, né? Que o esporte, ele forja o caráter, modela o corpo, ensina as pessoas a viverem em sociedade. Você vê, isso aí ele resumiu tudo, né? Forja o caráter do homem, né? O esporte, você aprende tudo na vida, né? Aprende a relacionar, aprende a conviver com as pessoas, né? Modela o corpo, você praticando esporte, você está com o corpo bem no dia a dia, né? E faz com que as pessoas vivam em sociedade, o relacionamento humano. Que é o fundamental, né, do ser humano. O ser humano não vive em sociedade, nenhum ser humano é uma ilha, né? É isso, com certeza. Outros ensinamentos que o Rinaldo deixou também, do ponto de vista profissional e desporto além. O Rinaldo era muito leal, né? Sempre foi muito leal com as pessoas. Nós aprendemos muito com ele. Tanto na área profissional da empresa, né, que ele dava esse direcionamento para a empresa toda, né? Como na área de esporte, né? Eu convivi muito com ele. Toda vez que ele estava em Belo Horizonte, eu estava em alguma viagem, ele fazia um contato comigo, marca um jogo. Aí costumava, às vezes, estava perdendo muito, ele ligava assim, marca um mais fácil para a gente reabilitar aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Marca um jogo mais fácil para a gente tentar reabilitar aqui, para ver se levanta a moral, né? Vamos precisar de ganhar um. Ganhar um, né? Já pegamos, ele sempre gostava de desafio, né? Eu dou alguns exemplos pessoal, né? Outro dia eu estava conversando que teve um torneio interclubes em Ipatinga que eu ia escrever o Modo Pilar, né? Na nossa categoria, queriam acima de 30 anos, já um veterano. Ele tinha abaixo de 30 acima de. E liguei para ele, troquei ideia, falou, pessoal, estou inscrevendo aqui. Não, eu quero abaixo de 30, desafio. Não, mas não, nós estamos todo mundo 34, 35 aqui, tal, mais um pouco, alguns e tal, não sei o quê. Não, eu quero desafio e tal. Entramos no torneio, fizemos uma final com IP no Modo Pilar, né? IP com o Helder, com o Elton Jones, com o Timão. 0-0 e ganhamos o jogo. Terminou o jogo, ele falou assim, não te falei, eu gosto de desafio. Tem que ter desafio na vida, não adianta você pegar uma coisa muito fácil, né? Tem que ser um desafio para você subir e sair na frente. Então é um recado, um exemplo que deixou pra gente. Outra das lições, né? Uma lição de vida. Né? Uma mensagem final que você gostaria de deixar para todos os desportistas, para todas as pessoas que conviveram, que não conviveram com você, para nosso público telespectador. Valdeci, acho que para terminar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar, né, desse programa, né? E dizer, né, que essa frase que eu disse aqui, né, eu acho que o esporte, né, me ajudou muito na minha vida, né, profissional, né. Eu acho que eu gostaria de agradecer a todos, né, que participaram comigo, né, no dia a dia, nessa minha caminhada de quase 35 anos de Ipatinga, né, 36 anos de Ipatinga, né.
Meu relacionamento é muito grande, conheço muita gente por causa da empresa e muita gente do futebol. Né? Eu falo que às vezes eu convivo com muita gente hoje em Patinga, eu não sei se eu conheci o pessoal às vezes de Valadares ou daqui, por causa do esporte. Isso me ajudou muito, né? Na minha área profissional, na minha área esportiva, na minha área familiar. Okay? Te agradeço mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Sou eu que agradeço, porque personagens como você que tem história, não podemos deixá-la passar em branco. Muito obrigado. E com o Ayrton Francisco, o Ayrton da Cearia, a gente produziu mais um prazeroso e excelente, sobre todos os aspectos, programa Histórias da Bola. Obrigado a você, telespectador e telespectadora, uma vez mais pela companhia e até o próximo programa, querendo Deus. Até lá.